E agora é FM Já também. na FM 94.9, como diz a chamada aí, estamos no mundo inteiro, né? E na internet. Na internet também, então, Exato. Né? Quem quiser conversar com o Dr. Sérgio, também fica o 32 17 49 70 à disposição. E daí, Dr. Sérgio? Muito bem, Paulo. Primeiro vamos comentar, nós acabamos de ouvir agora no início do programa a propaganda da Coloplast, né? Que é uma fabricante de implantes penianos americana, dos Estados Unidos, e que está sendo trazida aqui para o Brasil pelo nosso patrocinador, né? Então, eu estive conversando com o pessoal que faz a venda desses implantes e que divulga esse telefone, e ele me disse que tem ligado lá para a firma dele em busca de informações sobre o implante. Então vamos esclarecer os nossos ouvintes assim, essa firma vende os implantes Coloplastes, mas esses implantes são vendidos para os médicos ou para o paciente que tem a receita do médico para ir lá comprar. Perfeito. Né? Agora, quem dá informações sobre o que é o implante, como é que é, se o indivíduo precisa, se não precisa, se vai colocar, se não vai colocar, é o médico. Então, esses nossos ouvintes, eles têm que entender que quando a gente faz a divulgação desses implantes, é para que eles saibam que existem no Brasil implantes importados de ótima qualidade que estão à disposição. Mas quem vai dar orientação para esses pacientes do uso ou não uso, colocação ou não colocação do implante, somos nós, médicos andrologistas, né? Então, é preciso que esses pacientes, quando escutem, tenham um interesse nesse implante, que eles liguem para a clínica, marquem sua consulta, eles vão conversar comigo, aí nós vamos fazer os seus exames se for necessário fazer. Alguns pacientes nem precisam fazer exames, porque a coisa está tão evidente, a quantidade de doenças, né, que se toma uma decisão de implante logo de imediato. Alguns precisam fazer os seus exames. A avaliação primeira é comigo, é uma conversa que eu tenho com o paciente, e graças à experiência de 30 anos trabalhando nessa área, eu consigo identificar se esse paciente tem um problema orgânico, não tem um problema orgânico, que tipo de problema ele tem. E se for necessário colocar um implante, então eu vou explicar a esse paciente como é que se coloca o implante colocado numa anestesia local, com o pênis deambulatório, não há necessidade de internação hospitalar, né? O meu anestesista faz no indivíduo uma anestesia semelhante àquela que o dentista faz no seu dente, e com isso a gente consegue fazer o implante de uma forma bastante prática, rápida e segura. Alguém elogiou a colocação de vocês no programa passado a esse respeito, doutor? Que alguns têm a temeridade de que perca a sensibilidade. E isso é bom que o senhor repita para quem está, né, nos ouvindo de novo, como é que é feito, que nada, não altera em nada. Nada. O implante, nós fazemos um pequeno corte, então, de 2 a 3 centímetros na base do pênis. E por baixo. Por baixo. Tá. No fim do pênis, princípio da bolsa escrotal. Tá. Né? Se tu levantar o teu pênis e olhar por baixo dele, tu vai ver que tem uma pequena, um cordãozinho mais escuro de pele. Parece uma emenda. É uma emenda. É uma emenda da época em que tu estava te formando dentro da tua mãe. Né? A gente corta exatamente naquela emenda, porque depois não fica a cicatriz. Quando fecha, praticamente desaparece a cicatriz. Tá? Então se corta aquela emenda, uns 2, 3 centímetros, por ali a gente tem acesso aos 2 corpos cavernosos, coloca um implantezinho em cada corpo cavernoso, né? E o indivíduo restabelece a sua capacidade de ereção. Né? Nós temos um trabalho, até eu tenho falado nisso, que as pessoas que tiverem interesse acessem o site www.impotenciatemcura.com.br, né? Vão visualizar perfeitamente. Vão ver, inclusive tem ali vários comentários sobre disfunção sexual, e tem um trabalho sobre implante, onde nós chamamos pacientes que fizeram a cirurgia, os últimos 70 pacientes,
E aplicamos um questionário e nesse questionário se perguntava se estava satisfeito, se não estava satisfeito, se a parceira estava satisfeita, se tinha algum desconforto. E 98% dos pacientes absolutamente estavam satisfeitíssimos com a vida sexual que tinham. Então, mas retornando, vamos dizer, esses 2% nada a ver ainda com essa parte de sensibilidade. Nada a ver, nada a ver com sensibilidade. Esses 2%, infelizmente, são pessoas com diabetes muito grave. É bom que você esclareça isso aí. Essa diabetes muito grave destrói a inervação motora e não permite a ereção secundária. Muito bom. Então, mas é um percentual, eu só entrei nisso aí, mas é um percentual tão pequeno que nem cabe consideração. Né? Então, não há diminuição da sensibilidade. Um indivíduo, 15, 20 dias depois da cirurgia, ele restabelece toda a sensibilidade do pênis como se estivesse normal. A melhor comparação, eu já te falei isso aqui, Paulo, que eu vi um paciente fazer a respeito do implante, foi de um dentista. Ele disse, doutor, é como colocar um pivô. Né? No início tu estranha aquilo dentro da tua boca, parece que não é teu. 30 dias depois tu está comendo como se fosse teu, tu nem percebe, nem lembra que tu botou implante ou não. Então o implante peniano é semelhante, não tem alterações da sensibilidade, não tem alterações da inervação motora e sensitiva e funciona muito bem porque evita que o indivíduo precise se medicar, precise tomar medicamento. Na hora que ele coloca o implante, que ele resolve o problema dele de ereção, com uma pequena quantidade de sangue, ele tem a sua ereção e tem a sua relação sexual. O material é o mesmo do exterior e o nosso aqui, doutora? O material é o mesmo, mas o americano ele dá um acabamentozinho melhor, ele tem um pouquinho mais macio, um pouco mais malhável. Então, o americano ele dá uma qualidade um pouco. Infelizmente, o brasileiro ele não consegue ainda chegar naquele nível. Mas sempre está andando. Está andando. Não, o implante nacional que eu trabalho é o de melhor qualidade no Brasil. Mas o americano tem um pouquinho mais principalmente de maciez no material deles. Um material mais poroso, mais macio. Mas os dois funcionam igualmente, tanto o nacional quanto o americano, te dão uma boa ereção e uma boa qualidade em tua vida sexual. E aquele da bombinha que o senhor fala? O da bombinha é o chamado inflável, né? O da bombinha eu também tenho utilizado porque é um implante que principalmente tem indicação para aquelas pessoas que não querem absolutamente que apareça nada em termos de implante, né? Porque ele te dá uma naturalidade maior em termos de ereção e o acionamento da bombinha provoca a ereção, quer o indivíduo tenha desejo sexual, quer não tenha. Os implantes maleáveis... Independe, porque a ereção provocada pela bombinha é uma ereção rígida, né? Uma ereção firme. Enquanto que os maleáveis, eles precisam que o indivíduo tenha desejo, tesão. Porque os maleáveis, eles funcionam ocupando 80% do corpo cavernoso e sobra um pequeno espaço que tem que ser preenchido por sangue, esses 20% restantes. Quando esses 20% são preenchidos, o pênis entra em rigidez. Então é preciso que o sujeito tenha um pouquinho de tesão, um pouquinho de desejo, um pouquinho de vontade, né? Que ele tenha umas preliminares com a sua parceira, que tenha um envolvimento maior. E aí ele vai ter desejo, vai ter tesão e ele vai colocar esse pouquinho de sangue e vai fazer a ereção rígida, né? O inflável tem a vantagem de que tu nem tesão não precisa, que tu faz rigidez pelo acionamento da bomba, tá? Então, qualquer um dos três tipos, o malhável nacional, o malhável americano ou o inflável, né, são implantes que hoje em dia resolvem a incapacidade de ter uma relação do indivíduo, restabelecem a qualidade da vida sexual. Então é preciso que a gente sempre procure deixar claro para os nossos ouvintes, né, que a nossa patrocinadora, né, que traz os implantes aqui para o Brasil, da Coloplast, ela infelizmente não está apta a
a dar informações sobre a colocação do implante. Eu acho perfeito isso aí, doutor. Mas eles têm feito exatamente isso. Eles têm dito para os nossos ouvintes: olha, faz favor, liga para o doutor Sérgio, ele pode te explicar direitinho. E qualquer pessoa que tiver interesse em implante, né, eu coloco à disposição o telefone da clínica, lá o 33329595. Né? Liguem que eu esclareço as dúvidas que tiver. Ou entre no site, que o site tem um chat, que eles chamam, aquela conversa via computador, né? Entre no meu site, o www.impotenciatemcura.com.br, e ali entre em contato. Aí, quando eu estou online, entre em contato e faça as suas perguntas, que eu tenho todo o prazer de responder, né? E por telefone também, me liguem por telefone, a gente pode esclarecer qualquer dúvida que as pessoas tenham a respeito do implante. Então vamos lembrar o telefone 3332-9595 e o site www.impotenciatemcura.com.br. Nós estamos lembrando que o telefone da Bandeirantes durante o programa, o 3217-4970, sempre está à disposição de quem quiser conversar com o Dr. Sérgio. E também lembrando que nós estamos agora na FM 94.9 e, como sempre, na AM 640. Nós vamos ao nosso rápido intervalo e já voltaremos conversando com o Dr. Sérgio Jankowski. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, loja 108, telefone 3022-6622. Estamos retornando com o nosso programa Sexo, Saúde e Prazer de todos os sábados e o 3217-4970 está sendo acionado. Então vamos à pergunta do ouvinte. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem é? É Carlos. Seu Carlos, obrigado por ter ligado. Doutor Sérgio está lhe ouvindo. Pergunte, faz favor. Ok, só queria um parecer do doutor, para me situar assim, porque eu estou um pouco meio perdido. Eu tenho 65 anos, certo, quase 66. Tá. E eu há muito tempo sempre tenho um problema, assim, acho que tenho um problema de ereção, mas eu mudei minha alimentação devido a uma cirurgia cardíaca, né? Sim. Mudei muito a minha alimentação e melhorei bastante, assim. Mas eu encontro problemas. Eu fui até pedir um clínico exames para ver o nível de testosterona. Certo. E está em 548, é um nível Qual é a cirurgia normal, né? Qual é a cirurgia cardíaca que tu fizesse? Safena. Ponte Safena, ok. Continua, seu cara. Tá. Então a minha alimentação é bem saudável, né? Com algumas exceções e tal, né? Muita verdura, muito legume, e eu senti uma melhora, assim, mas eu ainda sinto alguma coisa ainda eu sei que pela idade, né, não pode se querer, mas eu ainda tenho um problema, assim, que eu uso esses medicamentos aí, Viagra ou Cialis, e de uns tempos para cá parece que está com pouca eficiência, assim. Muito bom, seu Carlos. Diferença. Muito boa sua participação. A propósito, né, o doutor Sérgio ia falar no assunto idade nesse segundo bloco, então vai encaixar perfeitamente. Nós estamos agradecendo e... Doutor Sérgio. Muito bem. Veja bem, a gente tem falado aqui a respeito. Um dos grandes componentes da ereção, de tu ter uma boa ereção com facilidade,
é a circulação. 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 Então precisa que as tuas artérias sejam normais, que não estejam entupidas, que se dilatem adequadamente, coloque sangue para dentro do pênis, que as veias se fechem e segure esse sangue lá dentro. Então assim, é extremamente comum que o paciente que está fazendo entupimento, como fez esse moço das artérias coronárias, tá? Certo. Por até foi necessário colocar ponte safena, né? Ele pode estar fazendo também o mesmo tipo de obstrução crônica das artérias penianas. Olha aí. Tá? Então, é um moço que tem que fazer o seu exame, assim como ele fez a cineangiocoronariografia, que é os exames pro coração, para identificar as suas artérias coronarianas, se estavam bem permeáveis ou não estavam permeáveis. Assim também se faz no pênis um exame chamado ecodoppler peniano a cores, certo. Onde nós vamos examinar exatamente isso, como é que estão as artérias penianas, né? Como é que está a circulação do pênis, o estado do corpo cavernoso, né? E aí nós vamos tratar segundo os resultados desse exame. E é possível recuperar a circulação do pênis, assim como ele recuperou a circulação do coração. Olha aí, seu Carlos. Né? Então, a maior indicação para ele não é dosar testosterona. A testosterona dele está ótima, né? Mas não são os hormônios que estão deficitários, né? Que estão embaixo. É a circulação dele que está comprometida. Tanto que ele precisou colocar o stent. Sim, né? sim. Então essa circulação, quando compromete a circulação lá do coração, a ponto de precisar de uma cirurgia, é muito provável que ele tenha outras artérias comprometidas, entre elas a do pênis. Então fazer um ecodoppler vai mostrar para ele se ele tem algum problema de circulação. Meus parabéns a esse moço, porque ele conseguiu mudar a alimentação dele, né? Fazer uma alimentação mais saudável, tá? E veja, está no bom caminho agora. Está no bom caminho. Mas agora, vamos aproveitar exatamente o que ele disse, 65 anos, né? Sim. Acha que é a idade. Não é a idade, meu amigo. Isso não é idade. Não é, eu ia exatamente comentar isso, porque eu atendi um paciente essa semana com 69 anos, que veio me procurar, dizendo que há 2, 3 anos não consegue ter relações, e que por causa da idade, né? Eu digo, não, parei um pouquinho. Eu tenho pacientes, né? O mais velho tem 91 anos. 91. Mas tenho vários de 80 e poucos anos, de 74, 75, né? Em plena atividade sexual. Né? De que depende a atividade sexual? Depende da saúde do indivíduo estar sendo bem cuidada, preservada, dele estar tratando aquilo que for aparecendo durante a vida, suas pequenas doenças, alterações. Então depende da saúde geral dele, né? Depende da saúde geral dele, de que ele se cuide, de que ele faça como esse nosso ouvinte aqui, que mudou a sua alimentação, e depende de que ele tenha uma parceria, que corresponda, uma companheira, uma mulher que seja parceira dele, que seja, né? E parece que o caso dele, ele tem tomado Viagra. Ao que parece, todas, sim. Então, né? Então, se tu tiver uma saúde boa e uma parceira boa, tu vai ter relações até os teus 90 anos, um relacionamento de casal agradável, né? Tu vai ter relações até os 90 anos. Eu fiquei com uma curiosidade agora. Esse processo, se ele tiver alguma probleminha nas artérias penianas, ele tem solução? Né? Depende do grau, depende do grau dessa obstrução. Tá? Quando as obstruções são muito intensas, tá? Em que o indivíduo perde mais de 50% da capacidade de irrigação do pênis, aí o que se faz são, assim como ele colocou o stent, o ponte safena no coração, ele vai colocar um implantezinho no pênis. Tá. Né? Por quê? O implante vai fazer exatamente aquilo que nós estamos comentando. Vai ocupar 80% do espaço do pênis, ele vai precisar de 20%. Só desse Como a artéria dele ainda coloca 50 ou 40, vamos lá, né? Ele vai conseguir ter a sua ereção de volta plena, e ele, pelo jeito, ainda tem artérias razoáveis, porque ele diz que consegue uma ereção, não é lá grande, não é lá essas coisas, segundo ele, mas você consegue ereção, consegue relações, né? Então ele tem artérias ainda razoáveis.
Então, se colocar o implante, esses 70%, 80% que ele consegue de ereção serão 100%, né? Serão 100% e ele volta à vida sexual ativa e da maneira intensa como ele quiser. Então... E agora eu vou fazer talvez nem precisando de Cialis e Viagra nem nada, se ele tiver com tudo. Não, se tiver com tudo. Nós estamos trabalhando isso com os nossos pacientes, né? Nosso objetivo não é receitar remedinho baseado em Cialis e Viagra e outros similares, né? Nosso objetivo é procurar saber, primeiro, qual é a causa do problema daquele indivíduo, segundo, tratar essa causa do problema dele, tratar a causa básica, porque quando tu trata a causa básica, tu não deixa o indivíduo dependente de medicação, né? Sim. Mesmo, por exemplo, em casos de ejaculação precoce, nós temos tratado pacientes com medicamento que se usa durante um ano e meio, e aí faz uma retirada progressiva. Mas eu me preocupo muito em não deixar o paciente dependendo do medicamento, tá? E tem muita gente dependendo, né, tem muita gente, Viagra, tem muita gente que infelizmente está usando esses medicamentos, né? De forma quase contínua, né? Isso aí, né? E o pior a coisa funciona assim, Paulo. Eles vão usar esse medicamento 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, no máximo 5 anos, né? E depois de 5 anos, até em função do uso do medicamento, sim. Né, eles vão perder totalmente a capacidade de ereção e aí só vão resolver o problema deles com o implante. No entanto, se hoje eles tratarem a causa desse problema, hoje, eles vão evitar o uso de tanto medicamento, né, e vão poder permanecer com a sua vida sexual normal por mais 10, 15 anos, 20 anos. Então, meus amigos, assim, principalmente, não é a idade, é a saúde geral cuidada, né? O paciente tem que ir ao seu médico fazer seu check-up anual, tem que fazer o seu exame de próstata, tem que cuidar da sua glicose, tem que cuidar da sua alimentação, tem que fazer exercício físico, né? E a presença de uma parceira com um clima bom, né, entre os dois, com um relacionamento agradável. Se houver isso, a vida sexual se perpetua e eu digo assim, qualquer homem tem condições de ter relações a cada 4 dias, o que diminui com a idade não é a capacidade de ter uma ereção, é a quantidade, né? Um guri novo pode ter relações 4, 5 vezes por dia, né? Mas um homem de 60 anos, 55, 60 anos, vai ter uma relação a cada 4 dias, mais ou menos. Cada 3, 4 dias, 2 vezes por semana. E isso ele pode manter até o fim da vida dele, desde que ele tenha essas 2 condições, né? A saúde dele, cuidada, preservada, mantida, boa, né? Sim. E uma parceira com relacionamento de companheirismo de boa qualidade. Com essas 2 coisas, a vida sexual se perpetua. Bom, doutor Sérgio, eu vou pedir que o senhor fale mais um pouquinho sobre o assunto, né, do seu site, www.impotenciatemcura.com.br, que as pessoas lhe ouvindo ainda vão se fixar melhor, fazer um apanhado geral e verificar com detalhes as suas condições. Isso, nós nos preocupamos em mudar, o site foi mudado agora 2, 3 meses atrás, e inclusive para permitir que as pessoas tenham acesso via telefone celular, via esses telefones, os smartphones. Então, até por celular é possível acessar, é www.impotenciatemcura.com.br. Eu acredito assim, que pelo menos nós nos esforçamos para isso, para colocar no site todas as informações possíveis. Se as pessoas abrirem o site, vão ter informações iniciais mais suaves, mas depois eles podem abrir um livro que eu escrevi, onde tem várias questões sobre sexualidade, pode abrir as publicações, os folders que nós distribuímos na clínica sobre impotência e sobre implante. Então, pode abrir um trabalho que nós fizemos, esse trabalho que eu comentei, que nós chamamos os últimos 70 pacientes que colocaram implante. Tá ali os dados que foram colhidos, as respostas que foram obtidas. Então,
Tenho esse chat, que é a maneira de conversar comigo, que eu libero, porque tem a questão de horário de consulta, eu libero das 11h30 a 1h30 da tarde, nas terças e quintas-feiras. Eu deixo aberto para que as pessoas... terças e quintas-feiras... das 11h30 a 1h30. As pessoas podem conversar comigo diretamente pelo chat. E é fácil, é só clicar ali, conectar e faça a sua pergunta, tira a sua dúvida, ele clicou ali, ele é no canto direito do site, e é possível a gente ficar teclando ali, conversando a respeito. O telefone da clínica eu também coloco à disposição. As pessoas que quiserem informações, principalmente na área de implantes, liguem para o telefone da clínica, 33329595, né? Digam para a minha secretária que ouviram eu comentar aqui na rádio, que daria informações por telefone, e a minha secretária me passa o telefone, desde que eu não esteja atendendo consulta, obviamente. Bom, doutor então, as informações, eu costumo dizer assim, as informações são importantes. As pessoas, a gente cansa de conviver com meninos neurotizados por problemas de ereção, ou homens, né, perdendo seus casamentos. Eu já vi casos de suicídio em função de impotência, né? Então, é preciso que as pessoas entendam que é reversível. As dificuldades sexuais masculinas são comuns, ocorrem em 40% dos homens, né? Muito bom. E se considerar homens a partir de 60 anos, ocorrem em 70% dos homens. Então, eles não estão sozinhos, não é só com ele que isso acontece. Isso não é só problema dele, né? Não é só um problema dele, é um problema de muitos homens, né? É por isso que as farmácias estão cheias de gente comprando Viagra, né? Então, o importante é se informar, procurar informações e procurar recursos na medida em que for necessário. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, agradecendo a companhia de vocês e lembrando que o telefone da clínica 33329595 e o site www.impotenciatemcura.com.br. Um bom final de semana a todos e até o próximo, se Deus quiser. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, ZYK 277, transmitindo em ondas médias 640 kHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. ZYD 568, 94,9 em frequência modulada. Pela internet, band.com.br/rs, ouvida em todos os lugares do mundo. Também nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Porto Alegre, disponível para download gratuito em tablets e smartphones. Bandeirantes em AM e FM, a rádio que tem opinião. Empreendedores, a valorização do homem no mundo dos negócios. Jornalismo Bandeirantes, qualidade de informação. Apresentação, Afonso Ritter.